Enquanto você se assenta, por favor, já pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Crônicas, no Antigo Testamento. Livro de Crônicas, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 4, quero pedir a sua atenção. Segundo Crônicas, Segundo Crônicas, capítulo 11. Nós vamos ler a princípio apenas o versículo 4, e por favor, deixe a sua Bíblia aberta aí, neste capítulo, porque nós vamos precisar do capítulo 10 e do capítulo 11. Então, segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis, nem guerreareis, nem batalhareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles à palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão, porque eu é que fiz isso. Sabe essas pessoas difíceis com as quais você convive? Pois é Deus é que fez isso, é Deus é que está fazendo isso. Sabe essas tentações pelas quais você está passando? Deus é que fez, é que está fazendo isso. Sabe essa porta de trabalho que não deu certo? Deus fez isso. Sabe essa luta, essa peleja financeira? Pois é, Deus é que fez, Deus é que está fazendo isso. Sabe aquele calote que te deram? Aquela traição, aquele engano? Pois é, a Bíblia diz que Deus é que fez isso. Sabe aquela incompreensão, o fato das pessoas não te compreenderem, aquele desprezo, o desligamento daquela empresa, daquela maneira como foi? Pois é, Deus é que fez isso. Sabe aquele diagnóstico, aquele resultado de exame? Pois é, a Bíblia diz que foi Deus é que fez e que está fazendo isso. Sabe aquele sonho de infância, aquele sonho caro, aquele sonho da adolescência, que não se realizou, não se concretizou? Pois é, Deus é que fez, Deus é que está fazendo isso. E por que nós podemos afirmar isso? É o que nós acabamos de ler. Israel, que era composto de 12 tribos, 12 províncias, 12 estados, acabara de se dividir. E Roboão quis, quando as 10 tribos ficaram para o norte, e 2 tribos, Judá e Benjamim, ficaram ao sul, Roboão então quis retomar aquelas 10 tribos, pelejando, fazendo guerra, mas Deus, através de um profeta chamado Semaías, disse: olha, não vá guerrear contra os seus irmãos, voltem para casa, porque eu é que fiz isso. E nós podemos lembrar algumas histórias da Bíblia, quando os irmãos de José o venderam como escravo, naqueles dias terríveis, quando a mulher de Potifar mentiu, caluniou José, e ele já vivia na situação de escravidão e depois veio a ser preso. Pois é, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 45, versículo 8, ele diz, Deus nos diz que Deus é que havia feito aquilo. Quando Davi é ungido rei, e que aí a vida de Davi se torna um inferno, porque ao derrubar, ao matar Golias, Saul se enche de inveja e torna, através da perseguição, a vida de Davi um inferno. Sabe, quando nós lemos lá em Ezequiel, capítulo 24, do versículo 15 ao 24, quando nós lemos lá que a esposa de Ezequiel morre e ele não podia chorar, Deus estava ali. Provérbios 16, 4 diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Efésios 1:11 diz que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, de maneira que todos os nossos dias, conforme diz o Salmo 139, versículo 16,
Todos os nossos dias estão absolutamente nas mãos de Deus. Ele controla tudo. Se não fosse assim, Ele não poderia ser Deus. Deus está em todos os acontecimentos da nossa vida e de toda a história e em todos os lugares ao mesmo tempo. Até mesmo nos piores dias, nos piores momentos, nas situações mais adversas e negativas da nossa história. Nada toma o nosso Deus de surpresa, nada o confunde, nada o deixa sem ação. Ele é o início, o meio e o fim de tudo, de todas as coisas. Assim, por que Deus estaria e faria coisas que a princípio nos parecem ser negativas? Houve uma divisão nesse país. Como que Deus é que fez isso? Como? Por quê, melhor dizendo? Por que Deus estaria em todas as circunstâncias da nossa vida? Primeiro lugar, porque Deus está agindo para nos dar um novo coração. Nós vemos isso do versículo 1 ao versículo 4. E eu quero te dizer e te lembrar uma coisa, que o maior obstáculo para nos aproximarmos de Deus e desfrutarmos de Deus é o nosso coração. Hebreus 3,12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O que tem endurecido o nosso coração, o que tem trazido incredulidade a nós, temos guardado algum tipo de incredulidade no nosso coração. Em contrapartida, o Salmo 34, versículo 18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E a Bíblia diz em Provérbios também 21, 26, que Deus pede o nosso coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E às vezes, olha aqui para mim, e às vezes, para ter o nosso coração, Deus permite situações adversas e negativas e estranhas na nossa vida. Mas por quê? Por que Deus pede o nosso coração e muitas vezes dessa forma? A resposta está em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que diz assim, que enganoso é o coração humano, mais do que todas as coisas, eu gosto dessa tradução, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração nos engana, nos trai. E quando o nosso coração nos engana e nos trai, o que isso pode produzir? Quais são os resultados disso? Não poucas vezes é o ódio. Tem gente morrendo mesmo, literalmente, de raiva, matando e morrendo de raiva. Coração enganoso produz traições, produz avareza, que é idolatria. Coração duro é também amigo de possessões malignas, de crimes, assassinatos, homicídios e tantas outras coisas, pedofilia, abusos e genocídios também, como o próprio Hitler matou 6 milhões de pessoas e tantas outras coisas. E assim, como está o nosso coração? As pessoas que cometeram esses crimes bárbaros aqui, se estivessem ao nosso lado hoje, provavelmente seriam as pessoas mais respeitáveis. Talvez fizéssemos continência, talvez os chamássemos de senhor, de senhoras, mas o coração é duro. Como está o nosso coração? Roboão endureceu o seu coração no capítulo 10, quando ele assume o trono. As 10 tribos do norte, representadas por Jeroboão, vão até ele e falam: olha, alivia a carga tributária sobre nós, alivia a carga, alivia o peso sobre nós. E Roboão pede um tempo para pensar, e ele se aconselhou com 2 grupos. O capítulo 10 aqui de 2 Crônicas nos diz que ele consultou os anciãos, os mais velhos, os mais experientes, e eles falaram: ouça o povo. Mas Roboão tinha uma galera, tinha alguns amigos, entendeu? O pessoal da faculdade. Ele tinha uns amigos lá da rua dele. Ele tinha uns amigos de joguinho de videogame aí, em computador, em casa. E ele então se aconselhou com eles.
E eles disseram o seguinte, que aliviar a carga para eles nada. Faz o seguinte, fala para eles que se o seu pai pesou, você vai pesar mais ainda. Fala para eles que o seu dedo mindinho, o seu dedo mínimo é mais pesado do que o lombo do seu pai, você vai piorar a situação. E por causa de ter endurecido o seu coração, ouviu esse mau conselho, então Israel acaba sendo dividido por essa ação de Roboão, por essa ação do coração duro, mas Deus diz que ele estava ali. E pode ser, meu irmão e minha irmã, que entre nós aqui haja pessoas que em um determinado momento da sua vida resolveram não ouvir um bom conselho, ouviram maus conselhos, endureceram seu coração, fomos orgulhosos, achamos-nos melhores, mais inteligentes, mais espertos, mais safos, como diz aqui no Espírito Santo, do que os mais experientes. Achamos-nos melhores, como Pedro se achou melhor que os 11, porque disse que ele de jeito nenhum iria se escandalizar ou negar a Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, é por isso que Deus está fazendo isso. Às vezes algumas coisas estranhas, é porque Deus quer nos dar um novo coração. Provérbios 4:23 diz que do coração procedem as fontes da vida. E é por isso que nós temos que guardar bem o nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso coração, porque dele procede vida. E um coração renovado se alegra, confia, deseja Deus. Um coração novo, um coração de carne renovado, muda o mundo. A bem da verdade, nós sempre estamos orando a Deus, esperando algo da vida. Esperando que a vida nos traga alguma coisa, esperando que Deus abra uma caixinha de surpresa para nós, mas quem tem um coração novo, um coração renovado, tem a convicção de que é a vida que pode esperar algo dele, e é isso que Deus quer fazer comigo, e quer fazer com você, em nome de Jesus. Então, Deus fez isso, Deus está fazendo isso, para renovar, para nos dar um novo coração. Segundo lugar, por que Deus fez isso? Porque Deus está fazendo isso. Segundo, porque Deus quer nos fazer valorizar e fortalecer o que nós já temos. Nós vemos isso do versículo 5 ao versículo 12, aí do capítulo 11 de 2 Crônicas. Nós lemos aí que sacerdotes e levitas, que eram das tribos do norte, não quiseram ficar lá, desertaram de seguir a Jeroboão. Sacerdotes e levitas, homens consagrados a Deus, resolveram voltar para Judá. E aqui nós vemos que essas pessoas capazes, especiais, preparadas do norte, optaram por ficar com Roboão. Sabe, desculpa meus irmãos, deixaram suas cidades, foram para Jerusalém, apoiar o rei Roboão. E olha isso. Eu me lembro da minha mãe sempre dizendo, meu pai, meus irmãos, sempre ande com pessoas melhores que você. Colhem pessoas melhores que você. Colhem pessoas que querem fazer algo bom. E nosso pastor não se cansa de falar isso aqui. Não se canse. Mesmo assim, tem um monte de gente que faz questão de se misturar com gente que não deve. E o Instagram condena tudo para nós. Facebook também, apesar de não ter. Não é? Então, assim, fazem questão de se aproximar de gente que não tem um estilo de vida que preste. E não está nem aí para isso. Que faz questão de escandalizar, quer causar mesmo. E aí o certo é a gente, somos nós nos aproximarmos de pessoas boas. Mas olha a bondade de Deus com Roboão. Deus fez com que homens de bem, homens santos, homens que levavam Deus a sério, a Bíblia a sério, homens que levavam a vida a sério, pessoas que conheciam muito da vida, pessoas fiéis, que fugiam da idolatria do Reino do Norte. Deus fez com que essas pessoas se aproximassem, então, de Roboão. Gente, e como pessoas ímpias e infiéis machucam a gente. Como é ruim fazer alianças,
se relacionar com pessoas ímpias. Elas nos ferem, elas nos machucam e elas fazem por prazer. Elas gostam de fazer isso. O coração humano é terrível, é desesperadamente corrupto. Nós, entregues a nós mesmos, ao nosso próprio coração, somos capazes de coisas que até o diabo duvida, porque Deus não duvida de nada. Sabe, meus irmãos, para pessoas assim, nós só damos amor, confiança de jeito nenhum, porque maldito o homem que confia no homem. Além disso, o fato de Deus ter aproximado pessoas boas de Roboão mostra que pessoas certas, pessoas que levam Deus a sério, pessoas que andam em santidade diante de Deus e na sociedade, resolvem coisas que dinheiro nenhum na vida consegue resolver. Pessoas direcionadas por Deus nos colocam em lugares que dinheiro nenhum deste mundo nos colocaria. Eu me lembro de um exemplo. Meus irmãos, para bem ou para mal, mas Lutero, juntamente com os pré-reformadores e com os demais reformadores, são, de certa maneira, os propulsores, os reformadores, não só da religião, do cristianismo, mas também da sociedade ocidental. Ainda hoje, estava lendo um texto e lá fala do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e os 5 países que ganharam, como os primeiros no mundo, todos eles de história luterana, Noruega, Finlândia, Islândia, países que cresceram, que se formaram a partir da fé evangélica, da fé bíblica, da fé protestante. Tudo começa com esse homem e com alguns outros que o acompanhavam. Nós falamos muito de Lutero, mas nos esquecemos que Lutero nunca seria Lutero se não fosse o homem desconhecido chamado Johann Staupitz, ou João Staupitz, que era o superior de Lutero no convento, no mosteiro, melhor dizendo, agostiniano. Foi esse homem que teve paciência com os pecados, com a consciência pesada e culpada de Lutero, mediante o terror da grandeza e da santidade de Deus, porque Lutero passava longas horas confessando os seus pecados a Staupitz e ele ouvia com paciência, às vezes até altas horas da noite. E foi Staupitz que foi direcionando Lutero, levando Lutero para a Bíblia, levando Lutero para a cruz de Jesus. Foi esse homem. Deus colocou esse homem perto de Lutero. E sabe, meus irmãos, às vezes Deus fez isso. Deus está fazendo isso, algo que aos nossos olhos não é o desejado, que humanamente falando não é bacana, mas às vezes Ele faz isso para colocar pessoas fiéis perto de nós, para colocar pessoas que nos valorizam, para colocar pessoas que amam ao Senhor. Essa é a verdade que nós temos que guardar no nosso coração. Deus permitiu que aquelas pessoas todas se aproximassem de Lutero, ou melhor, de Roboão, para que então ele conseguisse entender a grandeza daquilo que Deus tinha para ele. Na verdade, eu inverti um pouco aqui a argumentação. E sabe, meus irmãos, tantas vezes é isso que acontece a cada um de nós. Deus quer exatamente isso na nossa vida. E eu quero voltar aqui no segundo ponto. É que Deus quer nos fazer valorizar e fortalecer aquilo que nós já temos. Às vezes nós estamos sempre querendo conquistar. Mas Deus viu que não era tempo de reconquistar e de conquistar mais. Deus viu que o que Roboão precisava era de fortalecer aquilo que ele já tinha. E nós vivemos um tempo assim, em que as pessoas nos encorajam, a cultura, melhor dizendo, nos encorajam a sempre ter mais.
de maneira que nós perdemos aquilo que nós já temos. E tem gente que às vezes está assim, sempre atrás do novo, que é a igreja do fogo, que é a oração do fogo, que é a oração poderosa, que é o milagre de todo jeito, da bênção, e não conseguem desfrutar aquilo que Deus já deu para elas. Não conseguem. E isso vai gerando, gente, assim, uma insatisfação. Esquece de valorizar aquilo que já tem, aquilo que Deus já deu. E perde, muitas vezes, fica insatisfeito. E essa insatisfação gera impaciência. E a impaciência gera uma vontade da gente morrer, de matar tantas vezes. Às vezes Deus fez isso e faz isso para que nós aprendamos a valorizar e fortalecer aquilo que nós já temos. As cidades aqui que foram reedificadas, renovadas por Roboão, nos mostram isso. Isso me faz lembrar o fato, a história de João Bunyan, o escritor do Peregrino e de tantas outras obras. Um homem comum, um homem simples, um homem sem educação formal, sem um preparo acadêmico, teológico formal, mas um homem poderoso como pregador, preparado, um homem bíblico, conhecia a Bíblia, lia, estudava a Bíblia, todas as suas palavras, todos os seus livros são recheados das Escrituras. Mas Deus não quis João Bunyan só lá, só ali, só como pregador na sua igreja batista. Porque João Bunyan era batista. Mas Deus quis também usar a pregação de Bunyan através da pena e da tinta. E foi por isso que ele ficou 12 anos preso. Nesses 12 anos ele escreveu as suas maiores obras. Ele não só pregou, se ele não tivesse valorizado, se Deus não tivesse, de repente, feito uma coisa muito estranha com ele, que foi permitir que ficasse preso durante 12 anos, ele não teria abençoado gerações e gerações, como abençoou através dos seus livros, principalmente do livro O Peregrino. Meus irmãos, Deus está querendo fortalecer algo que nós já temos, que já tem dentro de nós, que nós já temos em casa, que nós já temos na nossa família, que nós já temos no nosso relacionamento, que nós já temos nos nossos filhos, que nós já temos nos nossos pais, que nós já temos no nosso trabalho, que nós já temos na nossa igreja, que nós já temos no nosso país. Deus está querendo fortalecer algo que nós já temos. E é por isso que Ele fez isso, que Ele faz isso. Eu inverti aqui involuntariamente os pontos, mas eu já falei que Deus quer aproximar pessoas boas de nós, também, além de fortalecer isso, nós já vimos isso. E eu quero então, meus irmãos, partir para a gente concluir. Porque eu é que fiz isso. Eu é que fiz isso. Essa infância, do jeito que foi, onde foi, a adolescência, a casa, a família, os relacionamentos, as pessoas, a luta no trabalho, a perseguição lá, a ingratidão de pessoas. Eu é que fiz isso. Deus está dizendo para mim e para você. E Roboão queria guerrear, Roboão queria ir lá e tomar de volta aquelas 10 tribos pela força da guerra, uma guerra civil, irmão lutando contra irmão, fratricídio. Mas olha só, Roboão havia errado, teve a sua responsabilidade ao não ouvir o conselho dos mais velhos, ouviu dos mais novos, causou então uma divisão. Mas, quando Deus fala para ele, Roboão não vai guerrear porque eu fiz isso, eu estou nisso. Roboão não errou novamente. Não errou. Ele desistiu da guerra. E é assim comigo e é assim com você. Se errarmos, ou quando erramos, Deus nos dá uma chance de fazermos o certo. Eu tenho falado para muitas pessoas, algumas pessoas caem em pecados e veem os resultados, as consequências, e elas ficam bravas com isso, não conseguem ver que essa é uma oportunidade de restauração de Deus muitas vezes, e aí caem, sucumbem a outros erros, e vão ajuntando erros e vão tentando achar que é assim que conserta as coisas, mas um erro nunca conserta o outro, de jeito nenhum. E o Roboão, então, quando Deus falou para ele, olha, eu fiz isso, ele descansou. E ele, então, não foi lá e guerreou, ele não desobedeceu. Deus deu uma nova chance de obedecer. Então, Deus está nisso. Eu é que fiz isso.
Então, em nome de Jesus, não erre de novo. Não erre novamente. Deus é que fez, Deus é que está fazendo isso. Desista da guerra, desista da mágoa, desista de desistir de Jesus. Obedeçamos hoje ao que Deus está nos mandando fazer. Por quê? Porque Deus está agindo para nos dar um novo coração. Porque Deus quer nos fazer valorizar e fortalecer as bênçãos que Ele já tem, as verdades, as realidades que Ele já tem para nós. E porque Deus quer nos aproximar de pessoas fiéis, quer nos fazer pessoas novas, pessoas que a vida vai poder esperar algo delas e não pessoas que vão viver esperando algo da vida, esperar não sei quem, a igreja, esperar o próximo batismo, esperar a próxima Santa Ceia. As pessoas que vão dizer, olha, a vida que pode esperar de mim na presença de Deus. Desistir da ansiedade, desistir do mau caminho. Deus está dando uma nova oportunidade, é Ele que fez isso. A nossa vida não está nas mãos do patrão, do professor, do pastor, da igreja, da sociedade, da política. A nossa vida está nas mãos de Jesus. E é Ele quem nos convida, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Que Deus então nos ajude e nos abençoe. Amém e amém. Amém. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus para a gente encerrar. Se a banda quiser vir aqui para tocar com a gente. Eu é que fiz isso. Aquele resultado de exame, aquela luta, aquela dificuldade, eu é que fiz isso. Aquele desencontro, aquele não, ou aquele sim que foi duro, aquele sim que desestruturou, que chateou, que entristeceu, que machucou. Cercado por pessoas difíceis, lidar com a mesma pessoa difícil, eu é que fiz isso. De repente a gente tentou, sonhou com um momento e aquilo não aconteceu. Deus fez isso. Deus está nisso. Deus está fazendo isso para dar para a gente um novo coração, dando a oportunidade de fazermos diferente, de sermos diferentes, de valorizar o que nós já temos, de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado, pela nossa família, pela nossa igreja, buscar satisfação no Senhor, nos aproximar de pessoas que são fiéis. Deus tem colocado pessoas fiéis também perto de nós. Valorize isso, aproveita isso, foge das más companhias. Eu é que fiz isso. Deus está falando para nós hoje, eu fiz isso há 10 anos, eu fiz isso, há 20 eu fiz isso, há 5 eu fiz isso, há 1 eu fiz isso, há alguns meses eu fiz isso, essa semana, hoje, eu fiz isso. E Deus mostra hoje as razões, essas 3 razões, porque Ele fez ou porque Ele está fazendo isso. A sua vida e a minha vida estão nas mãos do Senhor. Pai, obrigado por essa noite de culto, obrigado por esse tempo com o Senhor. Lava-nos, limpa-nos, ó Deus, perdoa-nos, santifica-nos para Ti mesmo. Obrigado, Deus, porque nessa história de Roboão, a história que fica clara e nítida, ó Deus, é como o Senhor tem a capacidade, no Seu amor, na Sua sabedoria e no Seu poder. Faz, ó Deus, aquilo que nós não pensamos, está em tudo, está em todos, como diz a Tua palavra. Age em tudo e age em todos, de maneira, ó Deus, que o Seu plano se cumpre e a nossa vida vai sendo renovada e transformada e vamos recebendo mais do Senhor. Então não permita, ó Deus, que nessa noite haja corações duros em nenhum de nós. Quebranta nosso coração, que esse ciclo, ó Deus, de cai e levanta, que esse ciclo, ó Deus, de repetições malignas, erradas, hoje se encerre aqui, e que esses pensamentos, ó Deus, de achar um culpado, de achar um responsável, de desânimo, de não ver a chance que está diante de nós, ó Deus, que hoje isso se acabe nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus, que nós abracemos, ó Deus, o novo, o presente que o Senhor nos tem dado a cada dia, como o Senhor deu a Roboão, e ele, graças a Deus, conseguiu tomar isso, conseguiu
voltar atrás, amolecer o coração, resolveu fortalecer cidades e também permitiu que pessoas que amam ao Senhor andassem perto dele. Que assim seja com a gente, que assim seja conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a força e a presença e a direção do Espírito Santo de Deus esteja sobre mim, esteja sobre você, trazendo paz ao nosso coração, sabendo que Deus está fazendo isso, que Deus fez isso, que Deus está presente e a nossa mão está segura nas mãos do Senhor. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continue conosco hoje e para todo sempre. Amém e amém. Gente, Deus abençoe.